dia, então, meninos. Pessoal, olha só. Nós estávamos falando, até antes das séries, aí nós voltamos na semana passada, falamos disso de novo, e aí nós vamos continuar falando desse assunto. Nós estávamos falando sobre a célula e, assim, as organelas celulares. E aí até nós comentamos que as organelas celulares, elas são como se fossem órgãos, tá? Estilo que a gente tem o órgão no nosso corpo, na nossa célula a gente tem as organelas. E aí, por exemplo, no nosso corpo, cada órgão, ele tem uma função. Então, o fígado faz uma desintoxicação, o estômago participa da digestão, pulmão participa, né, de alguma coisa na respiração. A mesma coisa vai ser as organelas para a célula. Cada organela, ela tem uma função específica, ela faz uma coisa para a célula. Então, ela não está ali à toa, só para enfeitar. Ela tem uma função, tá? Bom, e aí a gente estava falando, nós falamos das funções dessas organelas. Então, a gente falou lá que, por exemplo, tem ribossomo, que sintetiza proteína, tem retículo endoplasmático liso, que faz a desintoxicação, tem a mitocôndria, que faz respiração. Na célula vegetal, a gente tem cloroplasto, que faz a fotossíntese. E aí a gente estava falando bem nessa parte de questão de respiração, né? E a gente começou a falar sobre respiração celular. E aí a gente comentou até na outra aula, a gente lembrando que esse assunto é um pouquinho mais complexozinho, falando o seguinte, que muitas vezes a gente pensa que respirar é só fazer isso aqui, puxei o ar, soltei, isso é respirar. Na verdade, isso não é a nossa respiração. Ou seja, a nossa respiração, na verdade, não é só isso. Quando a gente puxa o ar e solta o ar, eu estou fazendo uma respiração mecânica, que a gente chama de ventilação pulmonar. Claro que isso é extremamente importante, se eu não conseguir puxar o ar, eu vou ter falta de ar, tal, mas isso é uma parte mecânica. Isso não é a respiração da célula. E uma outra coisa que eu gostaria até que vocês pensassem comigo é da onde a gente respira o quê? Agora eu queria que vocês abrissem o microfone e falassem. Quando eu respiro, o ar entra dentro do meu corpo, estou inspirando, o que eu vou pegar do ar? Isso aí vocês sabem, você responde para mim. Ô, Luiz, isso aí eu sei que vocês... Oxigênio. O que eu busco? Oxigênio. E agora, quando eu jogo o ar para fora, expirei, joguei o ar para fora, o que eu estou colocando para fora? O oxigênio. Não, acabou de falar o quê? Gás carbônico. Gás carbônico. Inspirei, entrou o ar para dentro do meu pulmão, eu quero o oxigênio. Agora, quando eu jogo fora, estou jogando gás carbônico. Agora, eu quero... Né? Tá vendo? Então, vocês estão inteligentes, já sabem a resposta, né? Da onde veio esse gás carbônico? Da onde que veio? Que eu estou jogando para fora. Joguei para fora gás carbônico. Da onde que ele veio? Abre o microfone aí e me responde. Da célula. Mas como que a minha célula conseguiu esse gás carbônico? Como que ela consegue esse gás carbônico? O que ela faz? Será o que a minha célula faz para conseguir esse gás carbônico? Na verdade, a célula joga esse gás carbônico para a corrente sanguínea. Mas como que foi que esse gás carbônico foi parar ali? Né? Que jeito? Na verdade, esse gás carbônico que eu jogo para fora, na minha expiração, ele veio dos alimentos, tá? Então, quando eu como, né? Não sei se vocês lembram, nas primeiras aulas que eu tive com vocês, a gente falou lá das características dos seres vivos. E aí eu falei com vocês que todo ser vivo come, todo ser vivo respira, e falei um monte de outras coisas, né? Que é característica. Mas eu quero agora essas duas. Comer e respirar são as principais fontes de energia para nós. Até eu comentei na sala lá que se eu fechasse minha boca, minha nariz, né, eu não ficaria mais do que 3. Quem tem treinamento, estourando, né, o cara que treina muito a respiração, 5 minutos, já morreu. Sem comida, né, bebendo água, respirando, sem comer, eu vou ficar muito fraco, mas eu consigo até 1 mês. Bebendo água, né, e respirando normalmente, eu fico até 1 mês sem comer, mas eu tô quase já com a mão, já com o pezinho no caixão já. Bom, mas assim,
a comida e o oxigênio, eles são fundamentais para a gente, né? Eles dão energia para o nosso organismo funcionar. Então, eu preciso do oxigênio, mas eu preciso do alimento. Por isso que eu estou buscando comida todo dia. E respirando todo segundo. Porque o oxigênio, ele faz na química, né? A gente escuta falar, eu acho que ainda vocês não chegaram nesse conteúdo na química, no primeiro ano a gente quase não vê isso, mais nas outras séries, no segundo ano, a gente vai ver que o oxigênio, ele oxida as substâncias, ele faz tipo quebra de substância. Então, por exemplo, eu comi um pão, e aí esse pão vai passar pelo meu aparelho digestório, vou digerir ele, e vou digerir ele até ele chegar em glicose, que é o açúcar. Essa glicose, eu vou ter, né, uma coisa chamada insulina, que é um hormônio, que vai pegar essa minha glicose que está no sangue e jogar ela dentro da minha célula. Chegou a glicose lá. A minha célula não pega a glicose do jeito que ela está, C6H12O6, que é a fórmula da glicose, e vira, pá, energia. Ela vai quebrar essa glicose. Ela vai fazer um processo, que é a respiração. Então, a minha respiração, ela vai quebrar a glicose. Só que para quebrar a glicose, eu preciso do oxigênio. Quando ocorre a quebra da glicose, e aí eu vou obter energia, né? Eu consumi o oxigênio para quebrar a glicose, vou produzir energia e vou produzir também nesse processo todo gás carbônico. Então, quando eu jogo para fora o gás carbônico, pensa, oxigênio, a fórmula química dele é O2, né? Gás carbônico é CO2. Então, o gás carbônico, ele tem carbono. Da onde que veio esse carbono? Veio da comida, veio da glicose, né? Glicose é C6H12O6. Então, esse oxigênio, esse gás carbônico, os carbonos que estão nele vieram da glicose. O oxigênio também veio da glicose, tá? Uma outra coisa que vocês podem me perguntar mas e se, por exemplo, eu não comer carboidrato, né? Não comer pão, não comer nada que tenha glicose, né? Que eu vou ter, então? Se eu comer, por exemplo, carne. A carne, ela tem muita proteína. Eu quero a proteína, eu vou ter aminoácido. E aí, esse aminoácido, geralmente, ele não é usado como energia. Raramente é usado, né? Não existe, assim, uma regra, não é usado. Ele é usado, mas mais raro. E aí, esse aminoácido ele vai formar as minhas proteínas do meu corpo. Só que um detalhe, todo ser vivo, principalmente a gente falando assim, todos os animais, né? Vamos falar em animais. Todos os animais armazenam glicose no músculo. Então, você, o boi, a galinha, o peixe, armazena glicose no músculo. Então, mesmo se eu quebrar a proteína, ela vai ter aminoácido, mas vai ter uma quantidadezinha de glicose ali dentro, tá? Vai ter uma quantidadezinha de glicogênio, que é uma reserva de glicose, que vai ser liberada também. Então, se eu comer só carne, não é bom para a minha saúde eu só comer carne, né? Seja qual tipo de carne, eu não posso só comer a carne, mas ela também vai me liberar isso. Se eu comer gorduras, né? Se eu como só a base de gordura, é quase que impossível alguém só comer só gordura, mas ela vai liberar ácido graxo e aí ele poderá ser quebrado também e liberar energia. Mas é mais difícil, tá? O meu corpo vai gastar muita energia para fazer essa quebra, tá? Então, o mais fácil de quebrar e liberar energia rápido é o carboidrato. Por isso que a gente fala muito de glicose, né, no carboidrato, no pão, no arroz, no macarrão, tá? Nas massas em geral, né? Que são uma delícia também para a gente comer, né? Apesar de o excesso dela fazer mal para a gente. Bom, então, quando a gente falar de respiração celular, a gente vai compartilhar, todo mundo está conseguindo visualizar aí a minha tela, certo? Ou Sim, não? Sim, né? sim. Respiração celular. Isso. Então, quando eu falar respiração celular, eu estou falando de algo que está acontecendo no interior da minha célula. Então, é algo que está acontecendo dentro da célula. Claro que para acontecer respiração celular, eu preciso de duas coisas: de comida e eu preciso também de oxigênio. Então, um exemplo que acontece com a gente, principalmente, assim, acontece em qualquer atividade física que eu faça,
mas principalmente para quem nada. Porque, por exemplo, comer, eu comi, tranquilo. Mas se eu estou fazendo natação, mas claro que qualquer esporte que eu faço, ou atividade física que eu faço, isso acontece também. Mas eu vou falar da natação porque, por exemplo, se eu estou nadando, eu não estou respirando. Se eu respirar, eu vou afogar, né? Se eu puxar o ar ali dentro da água. Então, eu fico alguns minutinhos sem puxar o ar, né? E aí, por exemplo, é muito comum, né, em qualquer atividade física, inclusive na natação, eu ter cãibras. Por quê? Se eu não tiver, se eu tenho um alimento, eu tenho a glicose, mas se eu não tiver o oxigênio, tá? Eu não consigo produzir a energia. E aí eu vou produzir um ácido, que a gente chama de ácido, que é um ácido lático, que vai causar uma dor no músculo bem ruim, bem desagradável, né? Eu já tive algumas vezes, que é a coisa que a gente chama de cãibra. Ixi, tá caindo o mundo ali. Então, a cãibra, ela é causada por uma falta de oxigênio. Mas, por exemplo, eu estou na academia treinando, ou tá lá o Robert jogando futebol, né, Robert? O Robert tá lá jogando futebolzinho, batendo a bolinha, e de repente ele sentiu uma cãibra. Mas ele tá no ar, tá respirando toda hora. Mas algumas vezes, né, eu tô respirando, até quando a gente tá fazendo exercício, eu respiro mais rápido. E eu consumo mais oxigênio. Então, o meu músculo tá precisando de mais oxigênio, né, do que o normal. E algumas vezes pode faltar um pouquinho desse oxigênio. E aí eu posso ter cãibra, tá? Mas a professora, quando estava na aula presencial, você falou assim que tinha também, se faltasse potássio na alimentação, poderia dar cãibra. Sim, faltou potássio na alimentação. É um conjunto, né? Eu preciso do oxigênio, mas eu preciso também de nutrientes, tá? Mas, assim, faltou o oxigênio, eu posso ter essa cãibra. Por isso que é muito comum cãibra para quem faz natação, tá? Então, para quem faz natação, é quase toda a aula, quase competição direta a pessoa da cãibra. É mais comum do que em outras atividades. Hã? Como? Não entendi o que você falou. Bom, então, ó, na respiração celular, tá? É o processo, a gente até tinha comentado isso aqui antes, alguns slides a gente já viu, que é um processo bioquímico, né? Na verdade, o nosso organismo vai pegar a glicose, que é uma substância química, e vai quebrar essa glicose dentro da célula. E dessa quebra, ele vai obter energia. Essa energia vai ser a energia que eu vou usar para fazer as minhas atividades físicas, para me manter vivo. Até para mim fazer essa quebra de glicose, eu preciso de energia. Até para obter energia, eu gasto energia, né? Então, a respiração celular é um processo bioquímico, é um processo que o meu corpo faz de quebrar substâncias químicas para produzir uma outra substância, né? E esse processo, ele ocorre dentro da célula, por isso que a gente fala de respiração celular, né? E ele é essencial para a nossa vida, porque é através da respiração celular que eu obtenho energia. A nossa energia aqui a gente chama de ATP. E essa energia, ela é fundamental para manter o nosso corpo vivo, tá? Então, sem o ATP, eu não consigo respirar, sem o ATP, eu não consigo fazer uma digestão. Sem o ATP, eu não faço nem essa própria respiração celular. Então, eu preciso dessa energia. Eu só vou conseguir produzir essa energia se eu fizer essa respiração celular, tá? Então, é até contraditório. Eu preciso de energia para fazer a respiração celular e se eu não fizer a respiração celular, eu não vou ter energia também. Então, ela é uma questão básica para a manutenção da nossa vida, tá? A nossa respiração celular, ela é aeróbia. Até a gente comentou na outra aula que aeróbia por quê? Porque a gente utiliza oxigênio. Existe uma respiração que não utiliza oxigênio? Existe. Nós comentamos disso lá nas aulas nas aulas presenciais. A gente comenta isso, que é a respiração anaeróbia. E aí, tão lembrado de quem faz essa respiração anaeróbia? Qual o ser vivo que faz? A gente até comentou que a gente come uma coisa que ele faz. Lembra antes de a gente falar do fermento, né? O fermento para fazer o pão.
Isso! O fermento que eu uso para fazer o pão, ele é um fungo. Lembra que a gente já tinha falado isso lá no comecinho, né? Hoje a gente está aprofundando o que a gente falou no começo do ano. Então, esses fungos, eles são seres anaeróbios, eles não fazem a respiração aeróbia. Bom, eles fazem fermentação. Bom, por que a gente não faz fermentação? Algumas vezes a gente faz. Então, quando a gente tem cãibra, a gente está fazendo a fermentação. Por quê? Porque a respiração aeróbica precisa de quê? De qual gás? Qual gás que eu preciso para fazer a respiração aeróbia? Eu esqueci. Oxigênio. E aí, lembra que eu acabei de falar um negócio? Quando a gente está cãibra, é porque faltou o oxigênio. Estou quebrando a glicose, mas faltou oxigênio. Aí dá cãibra. Aí está ocorrendo uma fermentação. Certo? Então, se falta oxigênio, até nós conseguimos fazer uma fermentação. Só que, lógico, a fermentação que a gente faz não faz uma massa crescer, ou não faz o leite azedar, não produz álcool, igual é a fermentação que o fungo faz. A nossa fermentação é dolorida, ela produz um ácido que faz da dor, que é a cãibra. Tá? Então, a gente consegue fazer fermentação, né? Mas essa fermentação, para a gente, não é legal. Tá? Então, é um processo, assim, dolorido. E outra coisa, quem faz fermentação, coitadinho desses seres vivos, eles produzem uma quantidade de energia bem pequenininha. Tá? Então, a fermentação produz pouca energia. A respiração aeróbica produz muita energia. Bom, então quem consegue fazer respiração aeróbia, faz respiração aeróbia. Nunca vai optar por fermentação. Por quê? Pelo sucesso de obtenção de energia. Então, respiração aeróbia produz muito mais energia. Então, se eu produzir muito mais energia, né, gastando menos, eu vou fazer aeróbia. A fermentação eu vou gastar e produzir quase nada de energia. Tá? Então, aqui, a maioria dos seres vivos, né, eles fazem essa respiração aeróbia. Quem não faz seria alguns fungos e algumas bactérias, tá, que são fermentativos. E é através dessa respiração aeróbica que eu vou quebrar a glicose, né, e vou produzir energia. Tá? Essa glicose veio da onde? Do meu alimento. Mas da onde vem essa glicose do alimento? Da fotossíntese. Então, a planta faz fotossíntese, produz glicose. Então, quando está escrito lá nos slides aí, produtor, é planta, é alga, são seres que fazem fotossíntese. Então, eles produzem glicose, e essa glicose que eles produzem vai ser passada para os outros seres vivos, para os animais, inclusive nós, né, pela alimentação. Então, a gente come planta, ou, por exemplo, no Japão, não é do nosso hábito alimentar, mas no Japão eles comem alga, que é um alimento extremamente saudável, e é rico em glicose. É uma glicose boa, tá? É uma glicose que está ali e vai ser usada na respiração aeróbia, tá? Só não vai fazer essa respiração aeróbia fungos e bactérias. E não é todos os fungos e todas as bactérias, são alguns deles, tá? A gente vai ver mais disso ainda quando a gente vai ver o slide da respiração. Bom, a respiração, ela ocorre, lógico, se é respiração celular, ela ocorre no interior da célula, lógico. Tem uma parte da respiração celular que ocorre no citosol ou hialoplasma. Na aula passada, eu mostrei os slides para vocês que mostra que o citosol ou hialoplasma é uma parte gelatinosa que as organelas estão ali soltas. Então, entre uma organela e outra, existe um espaço meio que gelatinoso, chamado citosol. Então, a primeira parte da respiração celular ocorre no citosol. As outras duas partes da respiração celular ocorrem na matriz mitocondrial, que é esse espaço aqui, e a outra ocorre nas cristas. Então, vamos entender, a gente já falou da mitocôndria em outra aula, mas a gente vai voltar a falar nela, porque esse aqui é um pouquinho mais complexo, então, né, a gente vai reforçar para a gente conseguir entender isso. Então, a mitocôndria é uma organela celular e a função dela é fazer a respiração celular. Se ela faz a respiração celular, eu posso dizer que a mitocôndria, ela também produz energia para a célula. Então, mitocôndria, quando eu ouvi falar da mitocôndria, a função dela está relacionada à respiração celular e produção de energia para a célula. Bom, então o que a mitocôndria tem? Uma membrana externa, que é a que fica do lado de fora dela, tá? Que é lisa. Então, essa parte lisa é a membrana externa. Por dentro, ela tem uma outra membrana que fica dobrada, cheia de dobraduras, né? Essa membrana interna que forma essas dobraduras, onde estão essas dobraduras? A gente chama de cristas
mitocondriais. No espaço entre uma crista e outra, eu chamo de matriz mitocondrial. Então, eu vou ter 3 etapas na respiração celular. Uma etapa ocorre no citosol, que é lá no citoplasma. As outras 2 etapas ocorrem dentro da mitocôndria. Uma nas cristas e a outra na matriz. Mas a gente vai falar direitinho ainda mais sobre isso. Outra coisa que a mitocôndria tem, ela tem DNA próprio, então é uma organela chique, tem DNA. E ela também tem RNA. Uma coisa interessante, e que é curiosidade para a gente saber, que a gente vai precisar saber futuramente, mas a gente já vai chegar sabendo já lá, é que essa mitocôndria, a gente acabou de falar que ela tem DNA. Esse DNA que está na nossa mitocôndria, a gente só herda da nossa mãe. A gente vai ver lá para o 4º bimestre, questão de reprodução, e a gente vai ver que a célula da nossa mãe, que é o óvulo, é uma célula completa. E a gente herda as organelas da nossa mãe. Do nosso pai, a gente não herda DNA mitocondrial. Então, quase que a gente é mais filho da mamãe do que do papai. Mãe é demais, né? Então, ó, até um DNA a mais da nossa mãe a gente tem, que é o DNA mitocondrial. Do pai, a gente não herda isso, tá? Então, a gente tem uma parte a mais desse DNA também, tá? Então, essa mitocôndria, organela, em relação ao que eu quero saber dela hoje, que é o que eu quero que vocês não esqueçam, que é a organela, que é responsável pela respiração celular e produção de energia. Por quê? Quando a célula faz respiração celular, automaticamente ela produz energia. Então, é um processo, uma coisa ligada à outra, tá? Bom, essa respiração aeróbica, então, né? Nos seres que são eucariontes, o que é eucarionte? Aquele que tem célula com núcleo, né? A mitocôndria é ela que faz o ATP. O que é ATP? ATP, a sigla significa adenosina trifosfato. E ATP é a molécula de energia para a minha célula. É a molécula que faz manter a minha célula viva, que faz manter o meu corpo vivo. E esse ATP, ele é produzido através de quê? Que a gente falou lá no comecinho da aula. De carboidratos, que veio do alimento, da minha comida, e do oxigênio, que veio quando eu puxei o ar. Tá? Bom, a nossa respiração celular, né? Então, ela é uma respiração aeróbica, porque eu utilizo oxigênio, e eu vou ter aqui a glicose. O que é a glicose aqui? Esse C6H12O6 é a molécula da glicose. Então, essa glicose, eu extraio ela da comida, do alimento. Então, quando eu faço digestão, eu vou obter essa glicose. Claro que a gente obtém outras coisas, vitaminas, sais minerais, né, proteínas, mas a maioria dos alimentos tem glicose também. Então, essa glicose está aqui, chegou na minha célula. Puxei o ar, né, passou o ar pelos pulmões, nos pulmões tem os alvéolos, esses alvéolos estão ligados a vaso sanguíneo, vai passar oxigênio para os vasos sanguíneos, esse oxigênio vai ser transportado e vai chegar dentro da minha célula. Então, tá lá a glicose, que é o C6H12O6, mais o oxigênio. Esse 6 que tem aí, tá por fora, é para balanceamento, que é uma coisa assim que eu não vou explicar, mas o balanceamento é para ficar igual a quantidade de elementos de átomos, tá? Lá de oxigênio, de carbono, que aí vocês vão fazer balanceamento na química. Não sei se já chegou nesse conteúdo, mas vocês vão estudar isso em química. Tá? Então, por isso que tem esses 6 grandes aqui, aqui e aqui. Tá? É porque ele está a equação balanceada. Então, está uma equação certinha de acordo com a química. Se eu não colocasse esses 6 aqui, por exemplo, a professora de química visse, ela ia brigar comigo. Estava colocando a equação errada, sem balancear para vocês. Tá? Bom, então aqui eu vou ter a glicose, né, que obteve do alimento, o oxigênio da ventilação pulmonar. Esse oxigênio ele vai promover a quebra da glicose. Ele vai quebrar essa glicose, e quando ele quebra a glicose, né, assim que eu fizer toda a respiração celular, vai liberar o gás carbônico e água. Sim, libera água e produz também energia, que é o ATP. Então, o que eu quero da respiração celular, o meu objetivo na respiração celular é a produção de ATP. Mas eu vou produzir também alguns resíduos, coisas que eu vou jogar fora, que é o gás carbônico, que não presta para mim, e a água. A água até que é bom, mas eu jogo ela fora também. Por isso que, de vez em quando, a gente vê, né, principalmente agora, para quem usa óculos e tá de máscara, né, eu não dou conta de ficar de óculos e de máscara, porque eu respiro, embaça tudo o óculos. Sai vapor
d'água na minha respiração. Esse vapor d'água veio da onde? Da água que eu bebi? Não. Esse vapor d'água vem da molécula que foi produzida, da água que foi produzida, quando quebrou a glicose, quando o oxigênio quebrou a glicose. Tá? Então, na respiração, a gente elimina a água também. Tá? E todos os seres vivos fazem isso. Até plantas, elas eliminam água na respiração dela. Tá? Tanto que local onde tem muita planta é um local que tem maior umidade. Então, por exemplo, se eu pensar na Amazônia, tem muita planta, então é um local muito úmido, tem muita umidade. Tá? Bom, então o objetivo da respiração celular é produzir energia, e essa energia, a gente tem um nome para ela que é o ATP, que é a adenosina trifosfato, e ele produz, né, um lixo, que é o gás carbônico e a água, que é o resíduo, aquilo que eu não vou aproveitar, tanto que eu vou jogar fora, tá? Eu vou expirar ele. Bom, a respiração celular, ela é dividida em 3 etapas. Por isso que eu estava falando antes que tem uma parte da respiração celular que ocorre no citosol e outras partes que ocorrem na crista e na matriz da mitocôndria. Então, são 3 partes da respiração celular. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Olha o nome. Vou colocar o nome para a gente tentar... fica mais fácil, associar isso mais fácil. Glico vem de glicose. Lise, toda vez que eu vi falar lise, significa quebra. Então, glicólise é a quebra da glicose. Bom, então nessa primeira etapa, que é a que ocorre no citosol, vai ocorrer a quebra da glicose, mas ainda não tem energia, não tem ATP. Nem o gás carbônico foi formado ainda direito. Aí depois vem ciclo de Krebs. Ele tem esse nome feio, Krebs aí, porque o cientista, né, o pesquisador que descobriu, né, chamava-se Krebs. Olha que nome lindo para vocês colocarem no filho de vocês. Tá? Então, tem esse nome por causa do cara, do cientista, pesquisador que descobriu isso daí. Tá? E aí, o ciclo de Krebs ocorre dentro da mitocôndria, assim como a cadeia respiratória também ocorre na mitocôndria. Então, nessa cadeia respiratória é que vai ocorrer, vai terminar a respiração celular, vai terminar de formar o ATP e liberar a água e o gás carbônico. Tá? Bom, então vamos ver o que ocorre em cada etapa. Então, glicólise. Então, acabei de falar, glicose, lise, quebra. Então, é a etapa que ocorre a quebra da glicose. Então, a glicose que veio da digestão do meu alimento, que chegou na minha célula, vai ser quebrada. Bom, essa glicólise acontece aonde? No hialoplasma ou citosol. O que é hialoplasma ou citosol? Dentro da célula, eu tenho membrana plasmática, tenho núcleo e eu tenho as organelas. O espaço entre a membrana plasmática, núcleo, onde não é a organela celular, onde não está a organela celular, eu chamo de hialoplasma ou citosol, que é um líquido que está ali no citoplasma, tá? Com um aspecto meio gelatinoso. Então, é ali que ocorre a glicólise. Essa glicólise, ela fabrica 4 moléculas de ATP. Só que tem uma coisa, para o meu corpo fabricar essas 4 moléculas de ATP, a minha célula, né, na verdade, ela gasta 2 moléculas de ATP que eu já tinha. Então, ela produziu 4 moléculas, mas eu gastei 2 antes. Então, na verdade, o meu saldo é de 2 ATPs. Então, no final da glicólise, eu vou ter de saldo apenas 2 ATPs. Tá? Eu vou produzir 4. Mas pensa, eu produzi 4, mas eu gastei 2 que eu já tinha, 2 ATPs que eu tinha antes na célula. Então, na verdade, meu saldo é só de 2. É como se eu tivesse produzido só 2. Porque aí eu estou pagando aquilo que eu gastei. Produz também 2 piruvatos, né? A gente vai ver ou a gente pode chamar os piruvatos de ácido pirúvicos, ou até na brincadeira aí de 2 pirus. Esse ácido pirúvico vai ser o quê? A molécula da glicose quebrada em 2. Que, por exemplo, a glicose não é lá, C6H12O6, né? Então, vou quebrar essa molécula em 2, tá? E aí, quando eu quebro essa molécula em 2, vai ficar assim, ó, C3H. Pensa a molécula da glicose.
Olha só a minha conta. Analisa isso. A glicose é C6H12O6. Se eu for dividir em 2, porque vai formar, a glicose vai ser quebrada e vai virar 2 piruvatos, ou ácido pirúvico, que é a mesma coisa. Se eu quebrar em 2, se eu tinha 6 carbonos, vai ficar quantos carbonos? Me responde aí, por favor. Quantos carbonos para cada ácido piruvato? Eu tinha 6 carbonos. Quebrei e parti em 2. Vai ficar quantos carbonos? Me responde aí alguém que eu não sei matemática. 3, lógico, beleza. Agora, hidrogênio. Eu tinha 12 hidrogênios. Para cada ácido pirúvico, vai ficar quantos hidrogênios? 6. Uai, pela conta matemática é 6, mas só que vai acontecer um negócio, não vai ficar 6. Por quê? Vai ficar 3. Não vai ficar 6. Por quê? Porque vai acontecer uma outra coisa. Ela produz um negócio aqui, ó, tá? Chamado de NADH2. Esse NAD é nicotiamida, é uma substância que já tem na minha célula, tá? Nicotiamida. Não precisa preocupar com esse nome horroroso, não, tá? Esse NAD, ele já tem na minha célula. Esse H2 é de hidrogênio, que ele pegou da glicose, ele roubou ali da glicose, quando ela foi quebrada. Então, pensa, cada ácido pirúvico iria ficar com 6, lógico. Só que cada ácido pirúvico perdeu 2 hidrogênios, porque vão ser produzidos 2 NAD, H2. Então, se era para ficar com 6 e perdeu 2, quanto que dá aí? 6 perdeu 2, dá quanto? 4. Mas, 4. professora, ele sempre vai perder 2? Sempre, na verdade, não é que ele perde, ele vai passar esses 2 hidrogênios para o NAD. Tá? Ele vai, não é que o NAD, a gente falou assim, perde ou rouba, no NAD rouba, não, na verdade ele tem que passar isso para o NAD. Para quê? Esse NAD depois, ele vai ser importante para formar o ATP. Tá? Então esse hidrogênio vai ser usado depois, aí ele vai ficar separado dele mesmo. Tá? Então aqui, doou 2 hidrogênios, só que aqui, cada ácido piruvato aqui, ácido pirúvico ou piruvato, vai doar 2 hidrogênios. Então, ele vai ficar C3H4 agora. Agora, o oxigênio. O oxigênio na glicose são 6. Então, quantos oxigênios vão ficar? Se era 6, dividir por 2, vai ficar quantos? Quantos, gente? 3. 3. Não tem, ó, NADH. Não é NADO. Não tem oxigênio aqui. Então, o oxigênio permanece o mesmo. Então, por isso que a gente vai ver, se a gente for olhar no livro, olhar em outro local, né? Talvez vai ter um slide, talvez vai estar diferente o valor, tá? Porque ele vai produzir esse NAD. Esse NAD H2, porque o NAD, que é a nicotiamida, já existe na minha célula. Isso o meu corpo já produz naturalmente, tá? Isso é o meu DNA que faz eu produzir isso, tá? Tanto que ele é até um componente no DNA, ele é. Não sei se vocês já chegaram, a gente não estudou ainda o DNA aqui, mas assim, no 9º ano vocês estudaram. E aí, no 9º ano a gente fala de adenina, né? Essa aqui, nicotiamida, ela é um dos componentes da adenina até, tá? Então, isso aqui já tem na célula. E ele vai, o H2 é que vai incorporar para ele participar da produção do ATP. Bom, beleza. Então, o que eu tenho que saber da glicólise? Então, por exemplo, no Enem, ele vai me cobrar da glicólise o quê? Primeiro, glicólise é a primeira etapa da respiração celular. Essa glicólise, ela é a quebra da glicose. Essa glicólise acontece no citosol ou hieloplasma, e o saldo da glicólise é 2 ATPs. Mas falou que produziu 4, mas para mim quebrar a glicose, eu gastei 2 ATPs de energia. É como se eu falasse o seguinte, que para mim, vou vender balinha no semáforo agora. Mas só que para eu vender balinha, eu comprei uma caixinha de balinha por R$2. Né? Não existe, mas eu comprei. Eu comprei essa caixinha por R$2. Aí, no final do dia, eu ganhei R$4. Qual foi o meu saldo? 2. Porque eu já tinha gastado R$2 que eu já tinha. Né? É isso que ela fez. Ela produziu 4 moléculas de ATP, mas ela consumiu 2 do que ela já tinha na célula. Tá? Bom, produz, então, 2 piruvatos, e aí vai produzir 2 NADs.
Esse piruvato, por exemplo, vamos pensar o seguinte, até agora, eu quebrei a glicose, mas eu não usei o oxigênio da respiração. Se por um acaso eu não tiver oxigênio, né, eu não estiver respirando e não tiver oxigênio, esse piruvato, ele vai fazer fermentação. Esse ácido fermenta, e aí é daí que eu vou ter a cãibra. Tá? Então, a cãibra ocorre nesse momento, se não tiver oxigênio aqui. Se não tiver oxigênio, né, nesse momento que está acontecendo isso aqui, ocorre uma cãibra. Tá? E isso acontece principalmente quando a gente faz exercício. Por quê? Porque quando eu estou fazendo exercício, eu estou consumindo muita glicose, estou fazendo muita quebra de glicose para virar ATP, para mim ter energia, porque eu preciso de energia para fazer exercício. Tá? E aí, por isso que eu respiro mais rápido para ter mais oxigênio, para ele dar conta de seguir o processo, que é as outras etapas que vão vir agora. Se não tiver oxigênio, isso vai virar uma fermentação. E aí vai dar dor, que é o que a gente chama de cãibra. Tá? Então, aqui, na glicólise ainda, né, só um esqueminha para a gente ver. Né, eu vou ter a glicose, que tem 6 carbonos, tá? E essa glicólise vai ser quebrada e vai produzir 2 NAD, né, H2, e vai produzir no final 2 ATPs. Tá? Bom, então aqui, e vai produzir o ácido pirúvico. O ácido pirúvico vai ficar com 3 carbonos. Lembra, a glicose tem 6 carbonos, então ela fica com 3. Mas ela vai ficar com 4 hidrogênios e 3 oxigênios, certo? Bom, depois disso aqui, eu vou ter o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs vai ocorrer na matriz mitocondrial. O que é a matriz mitocondrial? Não sei o que é isso. Vou voltar aqui. Onde está a dobradura no desenho é a crista, que é onde está azulzinho mais escuro. Onde está essa coisa mais real, essa coisinha mais certo? Bom, então na matriz mitocondrial é onde ocorre o que a gente está falando aqui do ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. No ciclo de Krebs ocorre a produção de mais 2 moléculas de ATP. E é aqui no ciclo de Krebs que eu vou produzir o CO2. Então, o CO2 é fabricado aqui. Então, esse CO2, ele veio carbono da glicose, então aquele 6 carbonos e 3 para cada ácido piruvato vai começar a perder, e o oxigênio também vai misturar aqui e vai produzir o gás carbônico. Então, o gás carbônico que eu joguei agora para fora aqui na minha expiração é produzido nesse ciclo de Krebs. Tá? Bom, depois do ciclo de Krebs vem o quê? A cadeia respiratória. Essa cadeia respiratória ocorre na crista mitocondrial, que é aquela reentrância da membrana interna. E ela ocorre aqui na cadeia respiratória a formação da água. Então, lembra, a gente falou no comecinho que a respiração celular, o objetivo dela é produzir ATP, né? E ela produz resíduo, que é gás carbônico e água. O gás carbônico é produzido no ciclo de Krebs e a água é produzida na cadeia respiratória. Então, por exemplo, se a questão aparece numa prova, no Enem ou na prova da escola, ele vai estar perguntando para você onde ocorrem as etapas. Ele pode perguntar quais são as etapas da respiração celular. Pode perguntar em que local ocorrem essas etapas, o que forma cada etapa, né? Então, na glicólise, forma o piruvato, ou ácido pirúvico. No ciclo de Krebs, forma gás carbônico. Na cadeia respiratória, forma água. E ele pode dizer quantos ATP são formados. Então, lá... Tá mudo. Professora, a senhora foi mutada. Muda agorinha? Ou já tem um tempinho que estava mudo? Ficou Não, agora. professora, ficou agora. Agora, né? Vocês conseguiram entender a parte da cadeia respiratória? Que, assim, eu estava falando
o que acontece em cada uma das etapas. Vocês conseguiram entender isso? Ou quer que eu repita? Repete, por Repetir? favor. Então, ó, eu vou repetir então. Então, ó, a respiração aeróbia, ela é dividida em 3 etapas, que é a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Bom, o que acontece? E aí tem 3 coisas que eu tenho que lembrar de cada parte disso aí. Então, ó, glicólise. Glicólise, ela ocorre no citosol. Essa glicólise, ela vai quebrar a glicose em ácido piruvato ou ácido pirúvico, que é a mesma coisa. Se eu vi em um lugar ácido piruvato ou ácido pirúvico, é a mesma coisa. E a glicólise, ela produz 2 ATPs. É o saldo, que ela, na verdade, ela produz 4, mas o saldo que fica de energia é 2 ATPs. Depois, ciclo de Krebs. Ocorre o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial. No ciclo de Krebs, ele vai produzir o CO2. Então, se aparece, por exemplo, uma questão perguntando, na respiração celular, aonde é produzido o CO2? Ciclo de Krebs. Pronto, matou. Tá? Então, o ciclo de Krebs é onde é produzido o CO2. E quantas moléculas de ATP o ciclo de Krebs produz? 2. Então, esses 3 pontos é o que eu quero que vocês saibam, que vocês têm que lembrar. Cadeia respiratória. Cadeia respiratória ocorre na matriz mitocondrial, tá? Aliás, desculpa, falei errado. Na crista mitocondrial, matriz é o ciclo de Krebs. Cadeia respiratória ocorre na crista mitocondrial. É na cadeia respiratória que forma a molécula da água. E na cadeia respiratória, eu vou ter a produção de 34 ATPs. Então, a cadeia respiratória é onde produz mais ATP para a nossa célula. Então, ela é a parte mais importante aqui. Só que, claro, para ela acontecer, tem que acontecer primeiro a glicólise, depois o ciclo de Krebs, para depois ter cadeia respiratória. Tá? Bom, então aqui, rendimento de energia. Quanto que vai produzir? Tá? A gente vai ter aqui questão de oxidação. Então, o que vai ficar de saldo final, tá? Então, no final do saldo, de tudo, se eu somar, vai dar 30 moléculas. Aqui a gente colocou 34, porque a gente somando, sem contar o que ele perde, tá? Mas se eu contar o que ele vai perder, gastando de energia, ficaria só 26, tá? E aí o saldo final, eu vou produzir 30 ATPs no final de toda a respiração. Então, 30 moléculas de energia. Isso em uma molécula de glicose só. Agora, pensa, se eu comer um pão, eu vou ter milhares de moléculas de glicose. Tá? Então, eu vou produzir muitos ATPs. Tá? A fermentação. Bom, o que é a fermentação mesmo? Nós começamos a falar dela no início da aula. Alguém poderia comentar para mim o que seria a fermentação, ou o que é feito através de fermentação? O que vocês entendem de fermentação? Eu quero de vocês, eu quero várias pessoas falando aí, exemplo de fermentação, quem faz, o que é fermentação? Que agora eu não sei. Pode falar. Não entendi, não deu para ouvir, eu só entendi alguns. O que mais? Alguns fungos fazem. Alguns fungos fazem fermentação. A fermentação, por exemplo, ela serve para quê? Para que serve fermentação? Para que o ser vivo faz fermentação? Será para que eles fazem? Para poder Qual que é o respirar? objetivo? Isso, mas aí, por exemplo, é uma forma de respiração? Sim, nós consideramos a fermentação uma forma de respiração, uma respiração que a gente chama de anaeróbia. Então, o que eu tenho que lembrar hoje, entender hoje, é que a respiração é um processo de obtenção de energia. Assim, a gente erra muito, mas é o que a gente está acostumado desde que a gente nasceu, as pessoas falam para nós, né? Ó, o neném tá puxando o ar, jogou o ar aqui, tá respirando. Claro, tá fazendo a ventilação, né? A gente vê que tá respirando por ali, aí a gente vê assim. Mas a nossa respiração não é só isso. Agora, no fungo, ele não faz essa respiração aeróbia. Ele não usa o oxigênio. Ele faz uma respiração anaeróbia, né?
ele vai usar a glicose, tá? Que está no alimento para obter energia para ele, tá? É assim que ele vai fazer a respiração. Agora eu acho que já deu nossa hora, não é? 10h15, não é isso? Aí a gente vai terminar, eu pensei que daria tempo da gente ver tudo hoje, a gente vai terminar essa parte da fermentação numa próxima aula, tá bom? Mas só para a gente já ficar, eu vou deixar no GR8 anotado as páginas do livro, essa aula vai estar gravada no GR8, e eu vou estar deixando também, lá no GR8, as páginas do livro para a gente estar lendo, tá? Na aula passada eu deixei também algumas coisinhas que é importante a gente estar lendo, e eu vou até dar uma olhadinha lá no livro, algumas coisinhas que a gente já pode fazendo de atividade, tá? Então, não vai estar agora, porque eu vou ter que baixar o vídeo primeiro, né? Mas até depois do horário do almoço, mais ou menos, eu acredito que eu já consegui baixar no GR8, tá ok? Então, meninos, por hoje é só, que já chegou já a nossa hora, né? Daqui a pouco já tem outro professor aí.